Fala pessoal, tudo certo por aí? Hoje a gente vai conversar sobre 10 sinais ou sintomas que são frequentemente vistos em pessoas adultas com hipótese ou diagnosticadas com transtorno de espectro autista. Te interessou? Então fica aqui no vídeo comigo. Número 1. Sensibilidade sensorial. Muitas pessoas adultas apresentam sensibilidade sensorial e não sabem que isto é uma sensibilidade sensorial. Por exemplo, incômodo com locais muito lotados, incômodo com a luz, incômodo com ruídos, e tudo isso normalmente é visto dentro do transtorno de espectro autista. Só que a gente não sabe. Então você vai num lugar, você está numa roda de conversa, começa a te sobrecarregar, você começa a ficar cansado. Você vai num shopping que é cheio de estímulos, você chega exausto em casa, tudo isso é um sinal, né? É uma dica para você de que, olha, existe um problema sensorial acontecendo. Não é somente ansiedade, como muitas vezes é diagnosticado, mas sim, muitas vezes, é uma questão sensorial. Então, atenção a isso. Número 2, uma maior concentração a detalhes. Pessoas com transtorno de espectro autista, elas costumam a ficar mais focadas em detalhes das coisas do que no todo. Então, uma pessoa adulta que pode estar dentro do espectro autista, ela é aquela pessoa que ela tem um olhar minucioso sobre detalhes. Ela olha detalhes das coisas, o que chega até a incomodar às vezes algumas pessoas, porque ela não está prestando atenção no todo, ela está focando, por exemplo, no detalhe do meu nariz, ao invés de olhar para o todo que está aqui. Está olhando aqui para as coisas que estão atrás aqui no meu cenário, aqui no meu estúdio, ao invés de olhar para mim. Então, olhar para os detalhes olhar demasiado, né, para os detalhes, é um sinal de autismo e, portanto, um sinal de alerta para você. 3. Você já conheceu aquelas pessoas que têm uma irritabilidade ou um desconforto quando alguma coisa da rotina quebra? Pois bem, quebrar rotinas, né, ter dificuldade com a quebra de rotinas é um sinal de autismo e é muito comum na vida adulta. Então vamos prestar atenção também a isso. Pessoas que sofrem quando alguma coisa sai do planejado, normalmente precisam ser investigadas, precisam ser trabalhadas, não somente por causa do transtorno de espectro autista, mas porque isso traz sofrimento. 4. Dificuldades para entender entrelinhas, ou seja, é um pensamento muito mais literal, não percebe as nuances, o sarcasmo, a entonação, as dicas não verbais que a gente dá com a expressão facial, com os nossos gestos. Tem dificuldade para entender quando a gente utiliza ambiguidade na nossa fala, né? Uma coisa, o que você falou é exatamente aquilo. Isso traz um prejuízo social. Então presta atenção, se você ou alguém que você conhece tem uma compreensão da comunicação, uma compreensão da linguagem que ele recebe, da informação verbal que ele recebe, de um modo muito literal, porque isto também é mais um sinal de transtorno de espectro autista. 5. Dificuldade em fazer ou manter contato visual. O contato visual é um dos comportamentos primordiais para uma boa interação social. Uma boa conversação, ela vai ter o contato visual, eu vou estar olhando para você. Agora, acontece que pessoas diagnosticadas com transtorno de espectro autista ou pessoas em hipótese diagnóstica deste transtorno apresentam uma maior dificuldade para estabelecer o contato visual ou manter esse contato visual. Ou ainda, tem dificuldade, mesmo tendo contato visual, dificuldade em compreender o que o contato visual pretende em termos de compreensão. Ou seja, a qualidade do contato visual está alterada. Então, vamos prestar atenção se eu olho no olho, mas me incomoda. Eu olho para a pessoa, mas eu não consigo compreender o que é que ela está me expressando para mim. O contato visual alterado é um sinal de autismo na vida adulta, em qualquer fase da vida, mas aqui, no nosso tema de hoje, na vida adulta. 6. Dificuldade em se colocar no lugar dos outros. Normalmente a gente vai falar de empatia. Eu estou falando aqui de fazer inferências de estados mentais de outras pessoas, ou seja, conseguir ir até o outro, compreender o que esse outro pode estar sentindo, pode estar pensando, pode estar vivenciando, voltar para si e se regular a partir disso.
Isso daí é um processo que a gente vai chamar normalmente de teoria da mente. E a dificuldade de teorizar a mente do outro é muito presente no transtorno de espectro autista, especialmente nos nível 1, nos que têm nível de suporte 1. E isso daí a gente precisa trabalhar, porque uma boa vivência em sociedade requer uma boa teoria da mente. E falhas na teoria da mente, né, nos testes de crença falsa ou situações desse tipo, que envolvem a percepção de mundo, são sinais de autismo. 7. Dificuldade em compreender emoções e sentimentos de outras pessoas. É muito frequente o relato de meu marido, minha esposa, meu companheiro, minha companheira não me compreende, ela não me dá a assistência necessária quando eu tô triste, ela não vem me confortar, ele não entende que eu tô mal, ele não entende quando eu tô feliz, ou seja, pessoas que têm dificuldade para compreender emoções e sentimentos das outras pessoas vão passar como aquela pessoa que abandona, que não tá nem aí, que não sei o que, coisas desse tipo. Mas não é por aí. Existe um cérebro que tem essa dificuldade de perceber o sentimento da outra pessoa. E mais do que isso, além de perceber, saber o que fazer com essa percepção, né? Saber o que eu faço quando uma pessoa está triste na minha frente. Uma vez que eu percebo que ela está triste, se eu perceber, o que eu faço com isso? Então, a dificuldade em perceber emoções e sentimentos faz parte de sinais e sintomas presentes no autismo. 8. Dificuldades em reuniões ou situações e eventos sociais. Frequentemente, pessoas diagnosticadas com transtorno de espectro autista ou diagnosticáveis, né, com hipótese diagnóstica de transtorno de espectro autista, têm uma dificuldade muito grande em permanecer em situações sociais. E o que é que eles trazem de relato para mim ou para nós? Traz o relato, aquela reunião de trabalho, ela me desgastou de uma forma que me sugou, detonou comigo. Eu não consigo ficar ali na hora do almoço batendo papo sobre assuntos que são, entre aspas, fúteis. Eu não consigo estar com as pessoas por um tempo prolongado. Isso me desgasta. Normalmente, a sensação é de uma ansiedade que começa a crescer. Um mal-estar que começa a crescer e que te faz sair da situação. Então, presta atenção. Como é que você está se sentindo diante de reuniões e situações sociais? Isso daí é crucial para que você entenda o seu modo de funcionamento e que saiba que se você tem um prejuízo nessa área, tem que procurar ajuda. 9. Estabelecimento de hiperfocos. É muito comum a gente conhecer pessoas que se focam, né, que ficam detidos a um único tema, a um único assunto, a uma única coisa. Isso chega a incomodar outras pessoas, porque ela só sabe falar sobre aquele assunto. Quando muda de assunto, ela até consegue se manter ali um pouquinho, mas ela já volta para o assunto de interesse. Ter hiperfocos é uma característica muito comum em autismo de nível suporte 1. A gente precisa prestar atenção se, eu só falo disso, meu? O que é que tem de errado? Por que eu não consigo fazer como as outras pessoas e ter um diálogo sobre várias coisas, sobre coisas fúteis do dia a dia, sobre os acontecimentos do dia a dia? Por que eu preciso estar toda hora falando sobre aquele mesmo assunto? Falar sobre o mesmo assunto e estar detido sobre o mesmo assunto normalmente é uma coisa que é vista dentro do transtorno de espectro autista e, portanto, requer uma atenção aí. 10. Essas pessoas podem ser extremamente sinceras, sem filtro. Chega e fala na cara aquilo que acredita ser a verdade. Não tem filtro social no sentido de, olha, tem coisas que eu tenho que dizer e coisas que eu não tenho que dizer. Embora seja verdade, embora eu tenha vontade, eu não vou dizer. Aquela coisa de você não ter filtro social é uma característica do transtorno de espectro autista e, portanto, fique atento a isso. São 10 sinais apenas. Obviamente que isso não faz diagnóstico. Se você se reconheceu dentro desses sinais que eu trouxe para você, vai procurar ajuda. Não custa pecar pelo excesso. Vá e tente identificar se realmente essas coisas trazem prejuízos adaptativos na sua vida e se isso realmente está dentro de um espectro que é chamado transtorno de espectro autista.
Porque uma vez que você está dentro do espectro, muitas outras coisas, além desses 10 sinais que eu te falei, podem estar acontecendo e atrapalhando sua vida, atrapalhando a sua compreensão sobre a sua história e atrapalhando as suas ações no presente e os seus resultados no futuro. Beleza? Então até mais. Tchau, tchau.